A Torre de Babel. A história da Torre de Babel não começa em Gênesis 11, mas no encerramento do dilúvio. Após a destruição do mundo antigo pelas águas, a humanidade recebe uma nova chance. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, tornam-se os patriarcas de toda a população pós-diluviana. A Terra está limpa do ponto de vista físico, mas o coração humano ainda carrega as marcas do pecado. Deus havia feito uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. Como sinal dessa aliança, colocou o arco-íris nos céus. Ele também deu uma ordem clara à humanidade: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa ordem era essencial. A humanidade deveria se espalhar, ocupar o mundo, desenvolver culturas distintas e governar a criação com responsabilidade. A diversidade planejada por Deus não era um castigo, mas uma bênção. Cada povo, cada região, cada língua deveria refletir algo do Criador. No entanto, a humanidade recém-recomeçada carregava uma fragilidade moral profunda. O pecado não foi eliminado pelo dilúvio, apenas foi contido. A inclinação do coração humano para o orgulho, a autossuficiência e a rebelião ainda estava presente. A Torre de Babel surge exatamente nesse ponto. Quando a humanidade decide usar seu novo começo, não para obedecer a Deus, mas para substituí-lo. Gênesis 11 começa com uma afirmação surpreendente. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Isso significa que, naquele estágio da história, a humanidade vivia em unidade linguística, cultural e social. Todos se entendiam. Todos compartilhavam as mesmas palavras, os mesmos conceitos, os mesmos objetivos. Essa unidade, por si só, não era negativa. Pelo contrário, unidade é um valor divino. O problema não está na união, mas no propósito que direciona essa união. Quando pessoas se unem em torno da vontade de Deus, a unidade gera vida. Quando se unem em torno do orgulho humano, a unidade gera destruição. A humanidade pós-dilúvio começa a se organizar, migrar e planejar coletivamente. E é exatamente nesse ambiente de cooperação total que surge um projeto ambicioso, não apenas arquitetônico, mas espiritual. O texto bíblico diz que os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. A planície de Sinar, localizada entre os rios Tigre e Eufrates, região da Mesopotâmia, era fértil, estratégica e ideal para a construção. Não por acaso, foi ali que mais tarde surgiriam grandes cidades e impérios como Babilônia, Assíria e Caldeia. Mas há algo simbólico nesse movimento. Eles se deslocam juntos, escolhem um lugar central, decidem se estabelecer permanentemente. Esse movimento já revela algo importante. A humanidade decide parar de se espalhar, contrariando diretamente a ordem divina de encher toda a terra. Eles não querem diversidade, não querem dispersão. Querem centralização, controle e permanência. O desejo de se fixar em Sinar é o desejo de criar um centro humano independente de Deus. A narrativa faz uma observação aparentemente técnica, mas profundamente simbólica. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Naquela região não havia pedras em abundância. Então, os homens desenvolvem uma tecnologia alternativa: tijolos cozidos no fogo e betume como argamassa. Isso revela algo poderoso: criatividade humana, avanço tecnológico, capacidade de adaptação e inteligência coletiva. Nada disso é condenável em si. O problema é a motivação por trás do avanço. Os tijolos simbolizam a capacidade humana de criar soluções sem depender de Deus. Pela primeira vez na Bíblia, vemos a humanidade orgulhosa de sua própria engenhosidade. Eles não dizem, se Deus permitir. Eles dizem, vinde, façamos. Essa frase se repetirá várias vezes e é central para entender Babel. Então surge a decisão que muda tudo. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. Aqui está o coração da narrativa. A torre não era apenas um prédio alto. Ela era um símbolo de poder,
um centro religioso, um monumento à grandeza humana, uma tentativa de alcançar o divino por esforço próprio. Na cultura mesopotâmica, torres em forma de zigurates eram usadas como templos, acreditando-se que nelas os deuses desciam para encontrar os homens. Babel ecoa essa ideia. O homem tentando alcançar o céu sem Deus, mas o texto vai ainda mais fundo. A frase mais reveladora da história é esta: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Aqui, o orgulho humano se revela por completo. Façamos para nós um nome. Isso significa busca por fama, desejo de imortalidade simbólica, rejeição da identidade dada por Deus. Necessidade de autoexaltação na Bíblia, é Deus quem dá nome. Adão recebe nome de Deus. Abraão recebe novo nome de Deus. Israel recebe identidade de Deus. Em Babel, o homem decide criar sua própria identidade. Para que não sejamos espalhados. Essa frase revela medo. Medo de perder controle, medo da diversidade, medo da dependência, medo da obediência. Eles querem segurança sem Deus. Estabilidade sem fé, unidade sem submissão. Babel é a tentativa máxima de independência espiritual. O texto então diz algo carregado de ironia. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O homem quer subir aos céus. Deus precisa descer para enxergar a torre. Isso não é literal, é literário e teológico. A Bíblia está dizendo: por mais alta que a ambição humana pareça, ela ainda é pequena diante de Deus. Nenhuma construção humana impressiona o Criador. Deus então faz uma avaliação surpreendente. Eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Essa frase não é elogio, é alerta. Deus reconhece que a unidade humana é poderosa. A comunicação compartilhada acelera projetos. A cooperação sem limites pode levar a extremos. O perigo não é a capacidade humana, mas a ausência de limites morais e espirituais. Uma humanidade unificada em rebelião pode se autodestruir completamente. Deus então toma uma decisão. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam a linguagem uns dos outros. Aqui ocorre o nascimento das línguas. É importante entender. Deus não destrói a torre com fogo. Deus não mata os construtores. Deus não aniquila a humanidade. Ele confunde a comunicação. Isso é juízo, mas também é misericórdia. A confusão linguística interrompe o projeto orgulhoso, limita o avanço do mal coletivo, força a dispersão, cria diversidade cultural, impede a tirania unificada. O que parecia castigo torna-se proteção. O texto conclui: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Aquilo que o homem tentou evitar acontece. Eles são dispersos. Eles se separam. Eles se espalham. A ordem original de Deus em cheia terra é finalmente cumprida, ainda que de forma dolorosa. A diversidade de línguas dá origem a diferentes povos, diferentes culturas, diferentes nações, diferentes tradições. A história humana começa a se fragmentar geograficamente e culturalmente. O lugar recebe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de toda a terra. A palavra Babel soa como confusão, mas há algo mais profundo. Babel se torna, em toda a Bíblia, símbolo do sistema humano orgulhoso, oposto ao reino de Deus. Babel representa poder sem justiça, unidade sem Deus, progresso sem ética, cultura sem transcendência. Ela reaparece simbolicamente em Apocalipse como o sistema do mundo rebelde. A Torre de Babel ensina verdades eternas. O problema não é construir, é substituir Deus. O problema não é tecnologia, é orgulho. O problema não é unidade, é rebelião coletiva. O problema não é progresso, é autonomia espiritual. Babel mostra o que acontece quando o homem tenta alcançar o céu por esforço próprio, criar sentido sem Deus, construir identidade sem o Criador. A Torre de Babel não é apenas uma história antiga. Ela se repete em ideologias que prometem salvação humana, em sistemas que excluem Deus, em culturas que exaltam o ego,
em projetos de poder absoluto, em tentativas de uniformizar a humanidade. Sempre que o homem diz: façamos para nós um nome, Babel está sendo reconstruída. No Novo Testamento, algo extraordinário acontece em Atos 2. Em Babel, Deus confunde as línguas para dispersar. Em Pentecostes, Deus usa várias línguas para unir. Em Babel, orgulho humano, confusão, dispersão. Em Pentecostes, humildade espiritual, compreensão, unidade. Pentecostes é a resposta divina a Babel. Cristo não constrói uma torre para subir ao céu. Ele desce do céu para alcançar o homem. Enquanto Babel diz: subamos, Cristo diz: venham a mim. Se esta mensagem falou com o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas. Inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que despertam a mente, fortalecem a fé e inspiram a vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Você pode ser o instrumento de transformação na vida de outra pessoa. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento ajudam essa mensagem a ir mais longe. Obrigado por fazer parte dessa jornada.